Deus abençoe os irmãos que com tanto carinho se lembraram, né? Que hoje é o aniversário do nosso casamento. E eu louvo a Deus por isso, porque é muito bom o casal lembrar, mas é bom saber que tem amigos que também querem festejar isso. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu convido a você nesse momento, né? Nós vamos estar trazendo uma mensagem nessa noite, que fala, o título dessa mensagem fala desse jeito: Deus fala com aqueles que investem tempo para ouvi-lo. Né? Eu achei muito interessante o tema quando eu li. Esse era um tema que estava escrito, e eu falei assim, Deus tocou no meu coração, e eu falei, eu vou fazer uma mensagem em cima desse tema. Deus fala com aqueles que investem tempo para ouvi-lo, ouvi-los. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, em 1 Samuel, aqui no capítulo 3, 1 Samuel. Eu convido os irmãos para que se coloquem em pé, em respeito à palavra de Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos, né, do primeiro versículo até o versículo 10. Primeiro Samuel, todos acharam? Capítulo 3, versículo 1 até ao versículo 10. Fala dessa forma. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, que não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e com seus olhos, e os seus olhos já começavam a se escurecer, porque já não podia mais ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse a ele: não te chamei eu, torna a deitar. E assim foi Samuel e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifesto a palavra do Senhor a ele. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor que estava chamando aquele jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai, deita, e há que se te chamar novamente, assim dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém. Dobre a sua cabeça mais uma vez. Gostaria de fazer uma pequena oração, né, para que Deus possa estar abençoando não só a mim, mas abençoando você também que vai estar compartilhando desta mensagem, amém? Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, mais uma vez, Senhor, por o privilégio de estar aqui na tua casa, pelo privilégio, Senhor, de poder ministrar a tua palavra nessa noite para os meus irmãos, para a minha vida. Muito obrigada, Senhor, Pai, por mais este ano que o Senhor também tem nos concedido, a mim e a minha família, Senhor, neste casamento que o Senhor tem nos unido. Muito obrigada pelas tuas misericórdias sobre cada um de nós, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, como eu creio que o Senhor já tem falado desde
aos nossos corações, seja através, Senhor, da palavra que já foi lida aqui nesta noite, seja através dos louvores, Senhor, ó Pai, mesmo dos testemunhos. Mas, Senhor, agora está, Senhor, também mais uma vez a Tua palavra aqui, e nós queremos sair daqui alimentado, nós queremos aprender de Ti, Senhor. Pai, eu quero, Senhor, chegar diante do Senhor, dizendo que de mim, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, ouça, Senhor, os meus lábios, para proferir palavras que venham direto do Teu coração, Senhor, para os nossos corações. Não me deixe, Senhor, falar de mim mesma, mas que toda palavra, Senhor, que sair dos meus lábios, em nome de Jesus, eu te peço, venha ser dirigida pelo Teu Espírito. Fala conosco nesta noite, porque queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu queria pedir para um dos irmãos, o Fátima, pega para mim um copo lá, porque essa garrafa não está parando, porque está aqui. Então, antes que derrame aqui, os irmãos podem se assentar. Obrigada, pastor. É engraçado que, igual eu falei, muitas das vezes, né, na verdade, ultimamente, assim, eu não tenho muito tempo de entrar na internet. Às vezes, né, Deus abençoe. Às vezes, quando eu entro às vezes no Facebook, né, ou se não no site da igreja para ver, né, como estão as fotos, como foi a ministração, principalmente quando não sou eu que ministro a palavra de Deus, quando vem outras pessoas, né, nós ouvimos novamente a pregação, que é sempre bom, mas ultimamente eu não tenho tido muito tempo, mas eu achei interessante que essa semana que passou, né, porque hoje já é uma nova semana que começa. Essa semana, quando eu ouvi esse tema, alguém colocou o tema e, né, deixou no espaço, né, se alguém quisesse fazer algum comentário, que falava exatamente isso. Deus fala com aqueles que investem tempo para ouvi-lo. Eu achei muito interessante a forma que foi colocado, né, essa frase, de certa forma impactante, de certa forma profunda. Quando nós lemos, quando nós começamos a pensar, realmente eu não sei quem foi que escreveu a frase, de onde que saiu, mas quando eu li, algo tocou no meu coração e eu falei, meu Pai, tem uma verdade nessa frase, talvez uma frase meia esquisita, talvez, igual eu falei, eu não sei na verdade quem escreveu, mas para mim falou bem alto no meu coração. E Deus tocou no meu coração. Eu falei, eu vou fazer uma mensagem em cima dessa frase. Deus fala com aqueles que investem tempo para ouvir. E eu achei engraçado, irmãos, que quando você vê a frase, a primeira coisa que você pelo menos que me veio na minha mentalidade, no meu ver, é que ouvir Deus é uma tarefa tremendamente difícil. Porque, né, se você lê pela palavra de Deus, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos louvores, Deus fala, né, se você lê na palavra de Deus, Deus fala que Deus fala através, uma certa vez veio através dos trovões, quando Deus falou, né, Deus fala através de fogo, né, vocês lembram quando estava o profeta edificando o altar, e ele falou assim, sou eu o homem de Deus, desça fogo do céu. E Deus respondeu com fogo, foi uma forma de Deus falar para aquele povo, com fogo. Mas também a palavra de Deus fala que Deus fala através de uma voz mansa e suave.
dia após dia, o cristão vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, né? A investir tempo para conseguir ouvir a voz de Deus. A verdade é que essa frase fala que nós temos que investir tempo para conseguir ouvir Deus falar. Investir tempo com quem? Com Ele, não é com outra pessoa. E eu coloquei aqui 4 pontos que muitas vezes acontece. Por que a gente não consegue muitas vezes ouvir a voz de Deus claramente? Por que a gente muitas vezes se confunde com a voz de Deus? Por que é tão difícil ouvir a voz de Deus? Mesmo porque Deus, como a gente fala, Deus está aqui em espírito. Ele não está aqui como eu e você, como homem, né? Carne, osso, não. Deus está aqui em espírito. Nós sentimos a sua presença, mas não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo com esses olhos normais, humanos. Não, nós sentimos a presença, o Espírito de Deus no nosso meio, nós sentimos a companhia de Deus, nós sentimos o gozo de Deus no nosso coração, mas não o vemos, e muitas vezes que dirá ouvir realmente a voz de Deus, a não ser quando acontece algo fora de sério, que Deus trata diretamente com você e fala com você. Uma outra forma que Deus fala, através dos sonhos. Lembra como ele falou com José? Através de sonhos. Deus se revela através de sonhos, Deus se revela através de visões, né? Como eu falei, muitas vezes Deus revela-se através do louvor. Diz que quando nós louvamos, nós atraímos a presença de Deus para o nosso meio, atraímos a presença de Deus para o nosso coração. E aí, quando Deus muitas vezes ministra nas nossas vidas através dos louvores, né? Quando vem uma frase impactante, né? Que vem direto do coração de Deus para a sua vida. Mas eu marquei aqui 4 coisas na minha mentalidade, no meu entendimento, que muitas vezes atrapalha da gente ter esse tempo para investir, para falar com Deus, né? Talvez quem escreveu isso aqui, talvez muito assim, 100% da forma que falou, olha, Deus fala com aqueles que investem tempo para ouvi-lo, muito radical, que eu quero dizer, né? Na verdade, há uma necessidade, claro, quanto mais tempo você investir para falar com Deus, mais você vai ouvi-lo, mas muitas vezes, se você se lembra de Ana não precisou falar nada com Deus, ela falou talvez na memória dela, no pensamento dela, mas ela não falou com palavras, e Deus a ouviu e Deus falou com Ana. 4 coisas que
já torrou meu tio, já matou meu tio, já escapelou meu tio, e ele sabe que eu sou o sobrinho dele, ele vai fazer a mesma coisa. Não foi muito mais fácil para Jonas? Ela quer saber uma coisa? Eu não vou explicar isso para Deus, que ele não vai entender. Eu vou tomar uma outra direção. E eu e você sabe a história de Jonas, até onde que foi, até onde que sofreu, até o ponto que ele viu que ele não tinha mais o que fazer, e disse que Jonas fala assim: das profundezas do mar eu clamei ao Senhor, que não tinha o que fazer. Né? Falta de, que eu falo de comunicação. Quer ver uma outra coisa? Eu estava olhando, hoje, por exemplo, um dia especial nas nossas vidas, mas 23 anos de casamento, glória a Deus por isso. Eu e o Léo sabe que não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos ajudado, segurado, filho. Ainda vem a Kimberly aí reforçou. Ai, glória a Deus. Mas, irmãos, eu me lembro que há mais ou menos, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, quando estávamos conversando com um casal sobre o casamento, sobre isso, e depois do aconselhamento, um dos dois me procurou separadamente, private, e me falou uma coisa: olha, pastora, se eu contar o que aconteceu na minha vida para o meu cônjuge, para o meu esposo ou para a minha esposa, com certeza meu casamento está terminado hoje. Eu peguei e falei assim para essa pessoa. Falei: olha, a Bíblia fala desta forma. Primeiro, você tem que pedir perdão para Deus. Segundo, você deve abrir esta história que passou, que seja com teu esposo ou com a tua esposa, você deve conversar com ele. Por que você não quer conversar com ele ou com ela? E essa pessoa me falou: porque eu já te falei que se eu contar o que aconteceu, meu casamento acabou hoje. De forma nenhuma, o meu esposo ou a minha esposa não vai me perdoar. Eu falei: não, você tem que chegar e confessar o teu pecado. Porque se teu esposo ou tua esposa te amar como fala, não só vai te perdoar, mas vai reestruturar o seu casamento. Mas essa pessoa falou que não tinha coragem. Hoje, 5 anos passados, nós vemos que esse casal, infelizmente, estão totalmente separados, divorciados. Eu fiquei olhando também na lógica, principalmente as pessoas, não tanto no termos os evangélicos, mas em geral, olhando em geral, irmão, se casa hoje e não dá 2 anos, tem muitas pessoas já pensando em se separar, ou outros já se divorciaram. Não consegue fazer o 2º ano de casamento, já está divorciado. E uma das maiores razões que eles aclamam essa falta de união entre o casal é justamente a tal da falta de comunicação. Eu não sei, eu imagino que aqui nós temos 3 casais que são uma bênção, 2 casais que são uma bênção, que é a nossa irmã Maria, o nosso irmão Antônio, que fizeram 30 anos de casar. Gente, 30 anos é 30 anos. E tem a pastora Fátima, o pastor Watson também, que tem muitos anos de casado, eu acho que mais do que eu imagino. E vocês sabem que cada dia é um dia diferente, cada dia muitas vezes é difícil, não é fácil se manter junto, se manter uma família junto, não é fácil. Mas a verdade é que muitos casamentos, muitas famílias estão quebrando hoje por falta de comunicação. É o filho que não se comunica com o pai, é o pai que não se comunica com o filho, é a esposa que não comunica com o marido não se comunica com a esposa. Eu digo isso porque, por exemplo, lá em casa, para mim é um prazer falar com meu esposo todos os dias. Os irmãos sabem que eu trabalho pertinho da minha casa, eu poder
meio-dia, meio-dia e meio, ou ele me liga ou eu ligo para ele. É uma correria, porque eu não sei se eu como ou se eu falo. Mas é tira e queda. E um dia na firma me perguntaram: mas por que você não almoça aqui? Já é tão pouco tempo, é meia hora só de almoço. Até você chegar na tua casa e voltar, você vai perder uns 10 minutos em ir e voltar. Vai faltar 20 minutos, você não vai comer, você vai engolir. Eu falei: não faz mal que eu vou engolir, mas eu preciso ir em casa. Aí eles falaram: por causa do cachorro. Não é por causa do cachorro, não. É porque eu preciso falar com o meu esposo, né? Todo dia a gente se fala. Fora os irmãos durante o dia, não é isso, Léo? Mas, irmãos, o que nós temos visto hoje, muitas vezes, em termos de casamento, é que assim, olha, quando acontece alguma coisa, o marido é o último a saber, o filho é o último a saber, a esposa é a última a saber. Falta de comunicação. Aí quando tenta arrumar o negócio já está mais para lá do que para cá. Aí é difícil de arrumar. Falta de comunicação. Da mesma forma como acontece isso no meio familiar, muitas famílias quebrando, né? A gente vê muitos, por exemplo, o filho pródigo é um bom exemplo. Quando ele pega o dinheiro dele, ele vai embora, ele começa a gastar com tudo que ele queria, que ele podia, que não podia. Eu me imagino que quando Jesus trouxe essa parábola, ele quis dizer que aquele pai educou aquele jovem decentemente para que pegasse aquele dinheiro e fizesse tudo de bom, nada de ruim, não gastasse com besteira. Mas diz que aquele moço, ele fez o que ele achou que estava certo. E nós vemos que só no final, quando ele está totalmente quebradinho financeiramente, fisicamente, emocionalmente, é que ele lembra de voltar para a casa do pai. E é tão feio a situação dele que ele fala dessa forma: não vou voltar não como filho, eu vou voltar como um escravo, como um servo, como alguma coisa, porque meu pai não precisa, meu pai me reconhecer como filho mais. Tem tanta vergonha que ele estava. E eu fico olhando a vida do filho pródigo. Será que em nenhum minuto, quando ele estava na casa dele, porque diz a Bíblia que ele olhou para o mundo lá fora e ele sentiu vontade de gastar o dinheiro no que ele queria, será que ele não podia ter sido um pouco mais explícito e chamado o seu pai e falado: pai, eu quero dinheiro, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Não, ele não teve diálogo, ele determinou, chegou o pai dele e deu uma ordem pela parábola. Irmãos, quantas famílias hoje acontece isso? Muitas vezes quando os pais ficam sabendo que os filhos estão em drogas, já é muito tarde, porque os filhos parecem que têm medo de trazer o assunto para dentro de casa, talvez por serem reprovados, por serem vistos como uma pessoa maldosa. Muitas vezes somos nós com Deus. Muitas vezes, principalmente quando erramos, nós sentimos de certa forma uma separação, sabe, para chegar para Deus e falar: ai, eu errei, ou antes de errar, Senhor, me ajude. Os irmãos lembram com Adão e Eva? Diz a Bíblia que uma vez por dia, todos os dias, Deus vinha naquele jardim para falar com eles. Deus reservava um tempo inteiramente para falar com eles. Mas diz a Bíblia que quando eles pecaram, né? Quando eles fizeram uma coisa que chama desobediência, quando eles desobedeceram a voz de Deus, o mandato de Deus, o que aconteceu? Quando Deus veio e procurou: Adão, cadê você? Eva, cadê você? Eles ouviram a voz de Deus, mas se esconderam, porque estavam com vergonha do que tinha acontecido. Muitas vezes, irmãos, aí eu fico falando: meu Deus, será que Adão não tinha uma intimidade? Você vê que depois, quando Deus chama, aí ele cai em si, ele aparece e fala: eu tenho que falar o que aconteceu. Mas você vê que há um transtorno, que ele não quer falar, ele não quer assumir o erro, ele põe a culpa na Eva, a Eva põe na serpente, assim vai. É difícil. Falta de comunicação, né? Aí volta de novo, Deus fala com aqueles que investem para ouvir, né? Mas se você não tem comunicação,
falo, falta de comunicação. A gente precisa ver se está existindo isso. Né? Você quer ouvir Deus falar e muitas vezes questiona, por que Deus não fala comigo? Será que está tendo uma comunicação com Ele? Uma outra coisa, irmãos, que isso no meio cristão, a segunda coisa que eu falo, muitas vezes você até se comunica com Deus, mas não tem intimidade com Deus. É o que eu falei, é difícil. Você quando vai contar um problema para um amigo seu, você sabe até que ponto que pode confiar neste amigo, que pode se confidenciar com ele e assim mais. Muitas vezes também somos nós com Deus. Muitas vezes nós falamos com Deus, mas não falamos tudo. Nós falamos dessa forma, Senhor, eu vou falar com o Senhor 50% do que eu acho que é necessário falar com você, mas os outros 50% não precisa, não, porque o Senhor já está vendo. Desculpa essa, o Senhor já sabe, mas Deus quer ouvir, irmãos, a gente falar com Ele. Eu digo isso porque eu não sei quantas vezes você ora ao Senhor por dia e não sou eu que vou colocar um rótulo aqui ou uma ditadura que você tem que falar com Deus 10, 15, 3, uma vez, nenhuma vez. Não, isso é você e Deus e o Senhor que tem que tratar no teu coração. Mas a Bíblia nos ensina e nos fala de um homem chamado Daniel, que pelo menos orava a Deus no mínimo 3 vezes por dia. E eu garanto uma coisa para os irmãos, que a oração de Daniel devia ser, porque diz que ele foi vigiado e eles escutaram ele orando a Deus. Eu imagino que Daniel se dobrava ao Senhor com o rosto em terra, como normalmente é o jeito, da forma que eles oram aos outros deuses lá e se devotam diante do pôr do sol e diante não sei o quê. Eu acho que Daniel não se deitava diante do pôr do sol, mas eu imagino que com toda reverência ele se ajoelhava e ali ele fazia uma oração. Te garanto que não era uma oração de 1 minuto. Eu costumo falar que a oração de 1 minuto é essa, senão não é nem um Pai Nosso. É a oração que a gente faz rapidinho. Senhor, muito obrigado por tudo, Deus abençoe, não sei o quê. Me deu um dia bom, amanhã abençoa o nosso dia amanhã, amém. Não dura nem 1 minuto. Eu não sei, irmãos, mas Daniel diz a Bíblia que orava 3 vezes por dia. Se tem uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, essa pessoa era Daniel. Daniel, Deus falava com ele de uma forma tremenda, através de sonhos, através de visões, Uma das coisas que nós vemos que no tempo que estamos vivendo, o século de hoje, sabe para quem que Deus revelou? Para Daniel, o que você e eu está passando hoje. Você imagina, gente? Eu estou falando de coisa há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Deus revelou a palavra que eu e você está passando hoje nesse mundão a Daniel. Me fala se isso não é intimidade com Deus, Da mesma forma, diz a Bíblia que Enoque, irmãos, Enoque falava tanto com Deus que Deus tomou ele para si. Tem tanto que diz que Enoque andou com Deus e daí se foi. Deus tomou para si, ninguém nunca achou onde Enoque foi enterrado. Moisés era tão amigo, assim, uma intimidade tão grande que Deus o considerou como amigo. Irmãos, eu já contei para vocês uma vez que Deus estava muito bravo com a nação de Israel e Moisés intercedeu e falou: Senhor, se tu quiseres matar esse povo, a tua palavra então não é verdadeira, porque o Senhor falou que esse povo vai progredir, Mas se tu quiseres fazer isso com eles, risca o meu nome do livro da vida. O que Deus fala? Moisés, por amor a ti, eu vou dar mais uma oportunidade para Israel, mas jamais eu vou tirar o teu nome do livro da vida. Intimidade, irmãos, intimidade. Por que Moisés ouvia Deus? Vocês devem lembrar, quando Moisés subia no monte, ele falava tanto com Deus, irmãos, era tanta glória, que quando ele descia, o povo não aguentava olhar para a cara de Moisés. Não porque ele tinha um rosto feio, não era isso, mas porque ele disse que a glória
Moisés, porque tinha uma intimidade assim muito, muito pertinho de Deus, e tentou fazer um montinho. Olha o que aconteceu, se eu não me engano, eles pegaram uma doença feia, que precisou Moisés orar, e Deus teve misericórdia. Portanto, era intimidade. Claro que Deus gastava tempo com Moisés, porque Moisés também só gastava tempo com ele. Isso não quer dizer que ele não gastava tempo com a família dele, porque diz a Bíblia que ele era casado, tinha esposa e tinha até sogro para estar dando conselho, faz assim, faz assado. Por isso que muita gente fala, sogra e esposo não pode dar conselho para o casal. Está mentindo, não. Moisés ganhou, aconselhamento de casamento do sogro. Quem fala que tem um ditado que fala em briga com marido e mulher, ninguém se põe a colher, é isso? Com exceção do pai e a mãe. Que se tiver algo para falar de bom, fale. Ajude. Porque é bíblico. Mas essa é a segunda coisa que eu falo. Primeira, falta de comunicação. Segunda coisa, intimidade com Deus. A terceira coisa é obediência. Muitas vezes, não ouvimos a voz de Deus porque desobedecemos a Ele. Mas como, pastora? Como que desobedece, irmãos? Como Adão desobedeceu. O ser humano é ser humano. Você pensa que eu e você o quê? Nós não somos nada. Se não for pela misericórdia de Deus, a gente está errando toda hora. Se não for Deus estar colocando o Espírito Santo dele para nos tocar e nos mostrar e nos livrar das liçadas de Satanás, nos livrar dos abismos, sabe? Se não for misericórdia de Deus, irmão, eu e você estaria toda hora errando. Mas, se tem uma coisa que afasta Deus, é a mesma coisa de Deus estar no teu coração e você tirar Ele e falar, dá para o Senhor sair da minha vida um pouquinho? É quando nós desobedecemos a Deus. Quando Deus tem um propósito na sua vida e você sabe que você tem que fazer aquilo, você sabe, Ele já te falou, você entendeu, você sabia, e por algum motivo você sai fora, como Jonas saiu, ou por algum motivo você quer dar volta. Aconteceu o que aconteceu com Adão, ou aconteceu o que aconteceu com Saul, que é pior ainda. Por isso que Samuel fala dessa forma, que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Saul, depois que desobedeceu ao Senhor, ele queria levar um sacrifício, não sei de quantas vacas para o Senhor, e Deus já tinha rejeitado. E mais uma coisa, eu não sei se vocês se lembram, quando Deus se afasta de Saul e Samuel morre, Saul quer porque quer falar com Deus. Mas, irmãos, se tem uma coisa que separa o homem até hoje, mesmo depois que Jesus veio, mas separa o homem de Deus, é o pecado. E, queira ou não, o ato de desobediência é pecado. Talvez muitas pessoas não tenham noção disso. Falam, não, mas eu só desobedeci. Mas é pecado. Desobediência é pecado. É tanto que Adão e Eva perderam o jardim do Éden, perderam todas as bênçãos de Deus. Ou seja, não só eles, mas a humanidade inteira perdeu tudo. Porque eles desobedeceram a Deus e Deus se separou totalmente do homem até Jesus voltar e nos dar tudo de volta. Mas a verdade é isso, que a tal da obediência, muita gente não leva a sério, mas na verdade é uma coisa que impede Deus. Se você estiver em desobediência, Deus não vai falar com você. Porque Deus te deu um livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Então, você e eu somos bastante inteligentes em saber, quando estamos errados. E o caminho mais fácil é fazer o que o filho pródigo fez. Que seja que voltar para a casa do pai como servo, não, mas deixa eu voltar para o caminho para pegar novamente de volta a bênção. E para ouvir a voz do pai, ele teve que voltar. Obediência. E a quarta coisa, irmãos, que muitas vezes eu penso que impede você falar com Deus ou você ouvir a voz de Deus, é quando não existe amor. Eu falo isso porque, veja bem,
costumo falar uma coisa também sobre amor, né? Muitas pessoas, né, falam assim, eu já vi muita gente falar assim, olha, mas não vou fazer tudo, né? Tem uns pedidos absurdos aí quando existe. Então você não me ama se não fizer isso. Não, nossa, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de gente maluca. Não, quando se ama, se vai muito mais, vai além do que você pensa. Quando se ama, né? Eu costumo falar que no caso de casamento, da família em geral, tem muitas pessoas que acham que conhecem o esposo ou que não conhecem, principalmente pessoa quando casa, não é isso? Então, não, eu já namorei 2, 3 anos, eu conheço meu namorado, eu conheço meu noivo. E, irmão, você vai conhecer ele ou ela quando você conviver com ele no dia a dia. Quando você levantar de manhã, entendeu? E você vê como ele faz, se ajuda a arrumar a casa, se ajuda ou não, se conversa com você, se acorda atravessado e nem fala bom dia. É assim que nós vamos conhecer. Mas o amor vai além disso. Porque muitas vezes você não sabia que a pessoa era dessa forma. Você conheceu ele bonitinho, todo arrumadinho. Mas no dia a dia é diferente. No dia a dia vêm os filhos, aí então a coisa complica. Mas por amor, você passa por cima de tudo isso. Sabe, vocês entram numa comunicação e começam a ajudar. Eu vejo lá em casa muitas vezes quando a Kimberly acorda de madrugada, que até hoje não me largou uma madeira, com a entrada do Léo. Às vezes sou eu normalmente que levanto, mas quando ele escuta, ele já fala assim, precisa de leite? Precisa mais uma madeira? Às vezes eu falo, não precisa, já peguei, mas às vezes ele levanta, vai lá e põe, e já faz outra mamadeira. Se precisar trocar, ela troca, vai no quarto e troca, entendeu? Mas, nossa, quantas pessoas que já não faz isso? Acha que cuidar da criança é a parte da mulher, trazer o dinheiro é a parte do homem. Mas cadê o amor? Cadê a comunicação? Cadê aquela intimidade que tinha antes? Irmãos, Jesus, quando ele veio, ele trouxe a forma que ele veio ao mundo. Largar os céus, largar o trono de glória que ele tinha lá, que estava ao lado do Pai. Vem aqui, não só como homem, passar o que ele passou, ser zombado, ser cuspido no rosto, ser machucado, ser batido e ainda morrer em morte de cruz. Só por amor que uma pessoa faz isso. Alguém um dia perguntou para mim, você morreria pelo teu filho? É uma pergunta bem difícil, né? Eu falei, olha, eu penso que não. Por mais que eu queira falar, morreria. Seria muito difícil. Jesus morreu não por mim, pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, por todas as pessoas que estavam aqui. Ele conseguiu trazer tudo isso aqui que precisa para que Deus fale com você, para que você escute. Uma última coisa que eu falo, que muitas vezes atrapalha você e eu de escutar a voz de Deus, ou entender, por exemplo, como Samuel estava dentro da igreja, ele morava dentro do templo, e ele não reconheceu a voz de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem reconhecer a voz de Deus? Não consegue ouvir Deus falar. Então está precisando voltar aqui. Talvez está faltando comunicação. Talvez está faltando tempo para gastar com Deus. Talvez o seu jeito de falar com Deus, talvez seja orando ao Senhor. Talvez seja lendo a palavra do Senhor. Talvez seja louvando o seu nome. Ou fazendo o seu culto, né? Todos os dias, como você faz, como você conversa com Deus. Eu creio que assim vamos escutar a voz de Deus. Uma outra coisa também, irmãos, muitas vezes quando os problemas estão sobre nós,
que quando ela ficou sabendo que Jesus tinha sido morto, né, ela estava tão triste, que Jesus estava falando, nós fizemos a peça aqui, né, na Páscoa, né, e Jesus falava com ela e ela não entendia que era Jesus, ela estava falando, vendo o homem, não estava reconhecendo. Por causa do quê? Por causa de um problema. Muitas vezes nós deixamos que os problemas tomem o lugar de Deus. Parece que a gente só tem cabeça por um problema. Para a solução, então, nem existe. É só um problema que vem na cabeça. Irmãos, em nome de Jesus, dobra o seu joelho, pega o problema e fala, Jesus, eu estou colocando na sua mão, viu? Eu estou falando para o Senhor porque eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. Fala dessa forma, porque a Bíblia fala, né? Aqueles que clamarem ao Senhor, Ele está pronto para ouvir. Se você ler no livro de Êxodo, o que é que está escrito lá? O Senhor fala, eu tenho ouvido o clamor dos meus filhos. Não só tenho ouvido, como tenho visto. Está escrito lá, quando o povo de Israel clamava a Deus para sair do Egito. A palavra de Deus também fala, né? Aqueles vão me encontrar, aqueles que me buscam. Irmão, se não busca ninguém, como é que você vai encontrar alguém? Né? Me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, é assim que está escrito, né? Domingo passado, o pastor Watson falou sobre o rei Asa, né? Que o profeta falou para ele assim, né? Se deixares o Senhor, Ele também te deixará. Irmãos, como que fala? Uma espada de dois gumes, é isso? Fala. Se deixares o Senhor, Ele também te deixará. Não é que Deus vai te abandonar, mas muitas vezes, muitas pessoas fazem isso, que eu falei, Jesus, a partir de hoje, você está não excluído da minha vida, mas de certa área da minha vida. Aí não tem como ouvir Deus falar, porque Deus não é mal educado. Deus não é mal educado. Deus te deu um livre-arbítrio para você querer ouvir quem você quiser, né? Mas que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Eu achei muito importante, irmãos. Deus fala com aqueles que investem tempo para ouvir. Para mim é verdade. Deus fala com você ou comigo quando eu também quero ouvir a voz de Deus. Sabe, como Samuel, quando Samuel entendeu que ele aprendeu com Eli, o que ele falou? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Última coisa que impede muitas vezes você ouvir a voz de Deus, sabe o que é? É que você não deixa Deus falar, é só você falando. Já viu aquela oração? Eu preciso disso. Amém. Mas se você souber orar dessa forma, Senhor, Tu sabes o que eu preciso, e se for a Tua vontade, com certeza eu vou adquirir. Fala, Senhor, aonde é que eu preciso me acertar. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai usar a palavra dEle para falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai usar os hinos para falar com você, porque muitas vezes eu estava sentada no banco, quando eu não estava louvando lá na frente, e muitas vezes a mensagem daqueles hinos falavam para mim muito mais do que o pregador que ia pregar na noite. Muitas vezes uma canção vem de uma forma tão contagiante, tão cheia do Espírito de Deus, que fala muito mais do que mesmo a pregação que vai ser dirigida naquela noite. Ou muitas vezes Deus falou por sonhos, ou muitas vezes Deus revelou, muitas vezes Deus usou alguém pela misericórdia dele em profecia e falou comigo, ou a palavra dele, que eu falo, quando não tem profeta nenhum, igual muitas vezes nesse país que é difícil arrumar uma pessoa para orar com você. Você tem a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, abra ela, que seja num versículo conhecido que você saiba, abra e leia a palavra do Senhor. Ali tem algo para a sua vida. Eu tenho certeza, muitas pessoas falam, mas você já conhece a palavra? Não importa, irmão, quando há uma necessidade, nós abrimos a palavra do Senhor. Deus é poderoso de falar com você naquele Salmo 23 que você já leu 500 vezes a mesma coisa. Mas no dia que você precisa, você lê e é algo diferente que vem ao teu coração. Amém? Que Deus possa falar com cada um de nós. Que através dessa mensagem Deus possa ter falado com você.
Seja em uma área, seja em outra área. Uma coisa eu sei, que Deus, Ele tem interesse de falar com o homem. O que nós precisamos é saber ouvir. É saber entender a voz de Deus. É compreender o que é que Deus quer falar conosco e quando Ele quer falar conosco. Amém? Eu convido você nesse momento para que se coloque de pé. Eu gostaria de fazer uma oração, que uma oração nada mais é do que uma comunicação com Deus. Quando oramos, o que está acontecendo? Você está falando diretamente com Deus. Antes, os homens, né? Igual eu falei, quando Saul, ele queria falar com Deus de qualquer jeito, e Samuel já era morto, foi o que ele fez? Seu irmão lembra? Ele foi procurar uma feiticeira, uma bruxa, para falar com Deus. E tão desesperado que Saul estava, porque naquele tempo tinha que ter um profeta, tinha que ter um intermediário. Hoje, glória a Deus, não precisa ter intermediário. Quando Jesus veio e morreu, aleluia, Ele rompeu o véu que estava no templo, ou seja, a separação. Não existe mais. Hoje eu e você podemos chegar diante de Deus com toda, não precisa ter eloquência para orar ao Senhor, para falar com Ele, mas com toda humildade, se possível for, chega a falar: Jesus, eu estou passando por isso. Talvez se erramos, fala: Senhor, eu errei, eu preciso do teu perdão, eu não posso ficar separada do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu fico lembrando um certo hino, que o moço fala dessa forma, que ele quer ser como uma criança. Porque criança, irmãos, não tem maldade. E criança quer ficar perto do pai e da mãe. Então ele fala dessa forma, que ele quer ser como essa criança, para estar perto do Senhor, para sentir o abraço do Senhor, para sentir o amor do Senhor. Que eu e você, nessa noite, possa de alguma forma arrumar um caminho, um meio de ouvir a voz de Deus e falar com Ele, Eu não sei o seu tempo para que você tem com Deus todo dia. Como eu falei, eu não vou rotular nada aqui, porque quem sou eu? Mas uma coisa eu sei, irmãos, Deus quer falar com você. Deus tem uma certa urgência de falar com você. Eu estou falando isso porque quando eu estava escrevendo essa mensagem, datilografando, no meu coração veio isso. Deus tem uma certa urgência de falar conosco. Talvez algo que eu e você não sabe ainda, como fala, na palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando eu estava pondo isto no papel, Deus tocou no meu coração para falar isso. Deus tem uma certa urgência de falar com você. Em alguma área da tua vida, Deus tem uma urgência de falar urgentíssimo com você. Mas como eu falei, Deus não é mal educado. Se você abrir o teu coração, se você abrir essa porta e falar: Senhor, a gente precisa conversar, Deus está pronto para te ouvir, pronto para te responder. Pastora Dulce não tem resposta para todas as suas perguntas, mas Deus que está no céu e o Espírito Santo, Deus que está no nosso meio, Ele tem. Porque eu nunca vi ninguém gastar tempo com Deus, voltar vazio, voltar sem resposta. Aleluia. Talvez esse seja o melhor momento do culto para que você fale com Deus. E eu convido a você nesse momento, quando eu vou estar fazendo essa oração, que você também possa estar falando com Deus. Talvez seja esse o momento que Deus quer falar com você, porque você precisa falar com Ele. Feche os seus olhos nesse momento. Pai Santo, Senhor, a Tua palavra é fiel e verdadeira. Pai,
2 ou 3 reunidos no teu nome, ali tu estás. Senhor, aqui estamos mais do que 2 e 3 na tua presença. Pai, como falei nesta noite, é verdade que não te vimos fisicamente, mas podemos sentir a tua presença neste lugar, porque a tua presença é uma presença, Senhor, diferente. Pai, nesta noite pregamos, Senhor, e ministramos a tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, porque sabemos que tu quer falar com alguém aqui, Senhor, talvez seja até comigo mesma, que tu tem uma urgência de falar conosco, mas que de alguma forma, Senhor, não temos tido, Senhor, a capacidade de te ouvir. Eu te peço que em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos ouvidos nesta noite, para que possamos estar atentos à tua voz, para que possamos reconhecer a tua voz quando tu estás falando conosco. Pai, queremos deixar claro, Senhor, que não somos nada. Chegamos diante do teu altar nesta noite te pedindo perdão pelas nossas faltas, Senhor, muitas vezes pelos nossos pecados, Senhor, porque somos humanos e falhamos. Não queremos de forma nenhuma te decepcionar, Deus. Não queremos de forma nenhuma te decepcionar. Queremos, Senhor, ter uma comunicação de pai e filho, Senhor, onde não existe segredos, onde não existe diferença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a poder, Senhor, nos comunicarmos contigo, a gastar mais tempo contigo, Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, para que possamos entender a tua palavra como Samuel entendeu, como o Senhor Moisés entendeu, como Maria Madalena entendeu, Senhor, como Daniel entendia, Senhor. Nós não somos diferentes dessas pessoas, meu Pai. Talvez, Senhor, mais pecadores do que eles, mas, Senhor, um dia tu enviaste o teu Filho amado Jesus, o qual, Senhor, nos otorgou novamente, Senhor, contato contigo. Eu te peço que nessa noite, de uma forma especial, através do teu Espírito Santo de Deus, fala em cada coração neste momento. Sonda, Jesus, sonda os nossos corações neste momento e vai, Senhor, ao encontro, Senhor, Pai, dessas palavras, Senhor, que eu creio que neste momento estão sendo, Senhor, proferidas diante da tua presença. Fala com cada um de nós, como tu falaste com Samuel, e direcionaste, Senhor, a vida dele, e vem direcionar a nossa vida. Vem agir na área, Senhor, que tu queres agir na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço, Senhor, fala conosco. Nos ajuda a estar sensível à voz do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu oro, Pai, e já agradeço. Amém. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, que possamos estar, atentos à voz do Espírito Santo de Deus, como fala em Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.